Quando a primeira morte foi divulgada, ninguém ligou. Não respire no espetáculo do Guilherme Sampaio que eu acabei de receber da Palavra e Verso. Quando a primeira morte foi divulgada, ninguém ligou. Então, nos dias seguintes surgiram novos corpos. Alguns conhecidos, outros nem tanto. Conforme o número de vítimas aumentava, espalhou-se pela cidade um fedor de morte, e junto deste, uma apatia diante da vida. O sol já não aquecia como antes, e a garoa se tornava cada vez mais recorrente. Era como se a natureza refletisse o medo de todos na cidade. As chuvas cotidianas acabaram se tornando um convite a não sair de casa. Mas com o tempo descobrimos que nem dentro dos nossos lares estamos seguros. Em meio ao receio e à feiura daqueles dias, o circo chegou na cidade. Não que de imediato ele tenha causado uma grande comoção, mas quando do início da campanha de divulgação, quando os postes foram encapados, com belos cartazes em espirais alvirrubras, algo mudou. Talvez o cansaço e a esperança de que tudo voltasse ao normal tenham contribuído para a difusão do fascínio de todos, dos velhos aos jovens, sentiram pelo circo. A ameaça de um assassino em série continuava causando ansiedade em todos, até mesmo naqueles que fingiam não se importar com toda essa história. O Le Petit Elephant encheu o ânimo de vida de todos os cidadãos de Lorota. De início, todos pensaram ser um circo como todos os outros. Uns apostaram na existência de palhaços assustadores, outros ficaram a sonhar com a ideia de um show de aberrações, como nas séries de televisão, mas nenhuma expectativa deu conta do que era de fato aquele circo. Eu amo circo. Não havia palhaços assustadores ou pessoas tidas como aberrações. Quando os lorotenses entraram pela primeira vez nos circos, foram surpreendidos por um espetáculo que lhes encheu os olhos e se fixou em seus sonhos. Não era apenas um espetáculo, havia algo mais, e uma espécie de encantamento pegou a todos de surpresa. As mortes continuaram, mas a expectativa criada em torno da grande noite de abertura amenizou as preocupações de quase todos. Lembro que na escola meus amigos falavam sobre se inscrever no circo para fazer parte dele. Quando anunciaram estarem com vagas abertas para novos membros, um furor se espalhou entre os jovens da cidade, incluindo o meu irmão mais velho. Todos queriam um papel de destaque na grande noite do grande espetáculo. Todos imaginavam os aplausos. Sonhavam com reconhecimento. Muitos, assim suspeitos, enxergavam no circo uma oportunidade de sair de Lorota e conhecer lugares mais agitados. Hoje em dia, aqueles que ainda se lembram ou ousam falar sobre o que aconteceu na cidade são justamente aqueles que mais sensíveis sentiram desde o início que algo estranho pairava sobre o circo. Ainda hoje não há consenso sobre o que ocorreu, principalmente no que ficou conhecido como a Longa Noite de Angústia. É difícil encontrar registros sobre tal noite, mas difícil ainda encontrar quem toque no assunto. É como se houvesse um pacto coletivo entre os lorotenses. Mas o silêncio, mesmo hoje, não conseguiu curar a mente de quem presenciou todo o horror daquela noite. Mesmo após pensar e repensar, e pensar mais uma vez, sinto que ainda não consegui tomar a distância necessária para avaliar com maior exatidão tudo o que aconteceu naqueles dias. A morte do meu irmão e a de tantas outras pessoas que permanecerão, como ele, anônimas para a grande maioria dos lorotenses, continua a me incomodar. Ainda que ele não tenha um papel nessa história que você, leitor, irá acompanhar, saiba que ele existiu. Saiba que ele foi amado e, assim como todos os que perderam suas vidas naquela maldita noite, ele merece o descanso eterno que hoje cobre seus ossos. Não espere, leitor, encontrar no Le Petit Elephant alguma semelhança com qualquer outro circo que você conheça. Estas existem, mas engano. Sempre houve alguma cabra em relação àquele lugar, aquela gente toda, aquelas roupas. Era um misto de mistério e histeria, de diversão e sadismo. O sentimento que o circo despertou nos corações fragilizados de Lorota era semelhante a um vício. Ainda que todos soubessem de uma maneira ou de outra o quão nocivo esse interesse podia ser, ninguém quis abandonar o espetáculo. Ensanguentados, largados ao próprio azar nas ruas e nas praças do centro de Lorota, muitos, em seu frágil sangue final, olharam para o céu e avistaram infindáveis balões de ar quente em meio ao pluricolorido dos fogos de artifício. Sorriam enquanto a morte lhes afagava o peito, sensualmente os preparando para a grande travessia, cujo destino era o outro mundo. Eu estava lá naquela noite, na calçada, fingi-me de morto. Escutei muitos a implorar por suas vidas. Escutei palavras difusas sobre deuses e seres de outro mundo. Senti as almas ao meu redor, uma a uma, descolando-se de seus corpos. E desejei viver o suficiente para ver um novo dia. Desde então, Lorota nunca mais foi a mesma.